Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma dica do site www.dicarj.com. Na dica de hoje eu vou demonstrar o desempenho de algumas máquinas virtuais no melhor dispositivo que a gente tem do mercado atualmente para a gente poder gerenciar as máquinas virtuais, que é o nosso Hyper-V. Lembrando que muitas pessoas acabam falando o Hyper-V ele é um pouco mais lento do que o VirtualBox quando você vai emular. Realmente, ele é um pouquinho mais lento no desempenho, ele tem um probleminha de desempenho, mas ele, no geral, aqui em termos de estabilidade, em termos de confiança, em termos de, enfim, até de marca de mercado, ele realmente é o melhor gerenciador que a gente possui hoje de máquina virtual. E os testes de desempenho, pessoal, que eu vou fazer com vocês, são uns testes que eu vi na internet, muita gente falando algumas coisas que umas eram certas, outras, enfim, não tão certas assim. E eu quero quebrar esses mitos hoje com vocês, ok? Então vamos lá. Conforme vocês já podem estar observando, eu tenho aqui as minhas máquinas virtuais. Eu tenho aqui o teste 1 com o Server 1. Eu tenho aqui WS 2012, ou seja, com o Windows Server 2012 instalado. No meu HD SSD e eu tenho um disco fixo. Primeiro, pessoal, vamos lá. Vamos por parte. Eu coloquei aqui os testes de 1 a 5. Todas as máquinas eu chamei de Server 1. Todas elas estão instaladas no Windows Server 2012 e elas estão instaladas em HDs diferentes. Tá em 3 tipos de armazenamento. O primeiro deles é no HD SSD. Seria hoje o top para a gente poder executar em termos de velocidade. Então, para a gente poder observar o desempenho, eu estou utilizando realmente essas máquinas instaladas no HD SSD para a gente poder ver o que seria o máximo de velocidade. Eu tenho aqui também instalado em um HD comum. Por exemplo, no teste 2 está no HD comum de 7.200 rotações. No meu teste 3, eu tenho um SSD dinâmico. Qual é a diferença entre o dinâmico e o fixo? Vamos lá. Vocês já devem ter observado, já devem ter com certeza, quem já trabalha com máquina virtual, sabe o que é VHD, o que é VHDX, que são os formatos dos discos. Você pode utilizar um formato do disco VHDX, porém ele fixo. Muitas pessoas falam, o desempenho do VHD fixo é muito maior do que um desempenho de um VHD dinâmico. Qual é a diferença disso? O disco fixo, você já determina o tamanho e ele já vai ocupar aquele tamanho determinado no seu HD, seja ele SSD, seja HDD, enfim, independente do dispositivo que você vai armazenar, ele já vai ocupar aquele tamanho. Então, se você definir, por exemplo, 20 GB de tamanho para armazenamento, 20 GB vai ser o tamanho máximo que ele vai armazenar. Então, pessoal, se você observar aqui no meu teste 1, eu estou utilizando o SSD fixo. Eu estou utilizando um SSD fixo, vamos aqui em configurações. Tá aqui, ó, meu disco rígido, tá aqui o meu disco, ok? Teste servidor, tá aqui em C2.vms, server 1 teste.vhdx. Se eu clicar aqui e mandar inspecionar, ele vai te mostrar, ó, disco rígido virtual de tamanho fixo e tá aqui, ó, 25 GB. A partir do momento que eu crio um disco de tamanho fixo, ele já aloca esses 25 GB. E aí o que acontece? Parte ruim e parte boa. Parte ruim, o acesso acaba sendo um pouquinho mais rápido, principalmente na etapa de transferência. Como o HD SSD, a gente não vai ver tanta velocidade assim quando eu fizer os testes de comparação entre o fixo e dinâmico. Você vai ver uma velocidade absurda de diferença entre um SSD fixo e um HDD dinâmico. Você vai ver que realmente a diferença vai ser bem grande. Então, ó, disco virtual de tamanho fixo, vou fechar, vou dar um OK. Enquanto, por exemplo, esse SSD dinâmico, vou botão direito aqui, configurações. Vamos novamente aqui no servidor, tá aqui, ó, server 1 VHDX dinâmico, mandar inspecionar. Olha o que aparece aqui, ó. Expandido dinamicamente o disco rígido virtual. O que é isso, pessoal? A partir do momento que eu vou adicionando informação, ele vai crescendo. Isso daí é bom porque você não tem um limite. O limite vai ser o tamanho máximo do seu HD. Ou seja, o tamanho máximo. Você tem um HD de 3 teras e você começa a armazenar até ele atingir os 3 teras, ele vai armazenando, ok? Enquanto o disco ali, a partir do momento que eu determinei 25 GB no disco fixo, o máximo são 25 GB. Só que o disco fixo, você, como não precisa expandir, você não tem realmente essa perda de tempo. Obviamente não funciona dessa forma, completamente do jeito que eu estou falando, mas para ficar mais fácil o entendimento, o processo de lentidão, infelizmente, tendo em vista de que ele tem que expandir o disco e anexar os arquivos, ele acaba tendo um pouquinho mais de lentidão, enquanto o disco fixo não. O disco fixo ele já tem aquele tamanho específico, você começa a incluir os arquivos, ele trabalha de uma forma mais rápida.
Então, pessoal, vamos lá, vamos sem mais delongas, já enrolamos demais, vamos aos testes agora. Eu vou comparar, por exemplo, um SSD fixo com um disco HDD. E depois vou mostrar também do SSD fixo com um SSD dinâmico. Você vai ver que não vai ter muita diferença. Então vamos lá, clicar com o botão direito, vou mandar iniciar, iniciando, executando, executando, vou mandar conectar. Perfeito, já conectou. Vou colocar aqui uma máquina virtual ao lado da outra. Você observa que a teste 1, que é o HD SSD fixo, já está inclusive na tela do administrador. Você vê, olha a diferença de velocidade. Enquanto eu estou falando, ainda nem terminou de carregar a máquina que está com o HDD. Ou seja, está instalado no HDD dinâmico, ok? Eu botei simplesmente HDD aqui, mas é um HDD dinâmico. Então, é um disco comum de 7.200 rotações e está instalado de forma dinâmica. Você vê a velocidade. A gente está aqui já falando há um bom tempo e agora que terminou de abrir realmente o Windows Server 2012. Pronto, teste terminado. Você viu que realmente o SSD fixo, ele ganha assim, de longe do disco, principalmente trabalhando com um HD de disco comum, ok? O HDD. Vou mandar encerrar. Vou mandar encerrar também. Você observa que até para encerrar, tá vendo a máquina virtual? Eu encerrei antes essa e essa daqui terminou antes. Você até para encerrar, você vê que realmente o processo é muito mais rápido num disco SSD, ok? Vamos lá, vamos comparar um SSD fixo com um SSD dinâmico. Vou mandar aqui iniciar, ele executa já os dois, vou mandar conectar. Tomara que dê tempo até da gente colocar aqui na tela, porque às vezes nem dá esse tempo. Tá aqui, ó. Tá vendo? Os dois aqui ao mesmo tempo, inclusive o SSD dinâmico ainda apareceu um pouquinho antes do SSD fixo, ok? Por isso que eu disse um pouquinho antes para vocês. Vocês vão sentir muita diferença no SSD, muita não, mas pelo menos assim, uma diferença mais sensível quando vocês estiverem trabalhando com cópia e transferência de arquivo. Aí sim vocês vão sentir que o disco fixo ele é melhor, ele é mais rápido do que o disco dinâmico. Porque o SSD ele é tão rápido que mesmo sendo dinâmico, ele executou ainda um pouquinho antes do fixo. Isso aconteceu por quê, pessoal? Deixa eu fechar aqui e encerrar. São dois discos SSDs, um dinâmico e um fixo. Deixa eu encerrar e mostrar para vocês. A partir do momento que eu clico com o botão direito e mando iniciar, muitas das vezes ele inicia essa máquina aqui, ele iniciou antes. Então ele acabou iniciando as máquinas que estão mais para cima, aqui, ou seja, mais perto aqui do início, ele acaba iniciando o Hyper-V, o gerenciador do Hyper-V acaba iniciando antes. Então ela iniciou antes do que a outra máquina, ok? Vamos agora para uma outra comparação. HDD dinâmico com HDD fixo. Vamos lá, vamos mandar iniciar. Ó, iniciou essa aqui antes, começou a executar essa daqui antes. O HD fixo começou a executar antes. Vamos lá, vamos ver se a diferença é muito grande, ok, pessoal? Isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui eu coloquei a máquina teste 2 com HDD dinâmico e aqui a máquina teste 4 com HDD fixo. Ambas num disco de 7.200 rotações por minuto, ok? Vamos lá, vamos aguardar. Esse processo, pessoal, de teste é só para mostrar para vocês, para quebrar realmente alguns mitos. Que muitas pessoas ficavam, você no HDD fixo, você tem uma velocidade muito superior, mas aí quando você pensa no processo de leitura, que é o que a gente está executando aqui agora, é um processo de leitura, você vê que a vantagem não é tão gigante assim, ok? Vamos lá, estamos aguardando aqui ainda, estamos aguardando as máquinas, as duas máquinas. Você vê que realmente é muito mais lento. Você vê que, olha, o HDD dinâmico ainda executou antes, ok? O HDD dinâmico ainda executou antes do HDD fixo. Então, vamos aguardar. Aí você pode até perguntar, foi a primeira vez que você está executando o HDD fixo. Óbvio que tudo acaba influenciando, pessoal. Enquanto o HDD dinâmico eu já tinha executado anteriormente, ok? A gente pode até repetir esse teste aqui para a gente poder tirar essa dúvida. Tá vendo? Já coloquei, vou encerrar as máquinas. Vou encerrar as duas máquinas. Aproveitar que as duas agora já executaram, ok? A primeira vez, a gente já teve aquele processo de leitura a primeira vez. Por quê? Porque ele aloca em cache. Tudo que você executa, tanto que se você observar alguma coisa que você tenha executado, ó, tá vendo? Ainda está aqui em execução as duas máquinas, mas eu já mandei encerrar, daqui a pouco já vai aparecer desligado. A partir do momento que você executa alguma coisa no seu sistema, ele guarda em cache parte daquilo. Então você, de qualquer maneira, ele acaba executando um pouquinho mais rápido. Tá vendo? Ó? Tá aqui travado. Essa daqui já desligou. Essa aqui não desligou. Pronto, desligou agora as duas. Perfeito. Vamos realizar o teste novamente, ok? Como ainda não havia ligado a máquina do HDD fixo, a gente teve uma diferença de velocidade. Vamos ver se vai manter essa diferença. Ó, executando. Essa daqui do HDD fixo executou antes, inclusive, ok? A gente viu, foi uma diferença, assim, óbvio, de milissegundo, mas teve uma diferença.
Tá aqui, ó, teste 2 HDD dinâmico, teste 4 HDD fixo. Vamos lá. Você vê que a gente até tem que ficar parado aqui um tempo, né? É um processo meio chato, né? Porque é lento. Quando você trabalha com HD SSD, você nunca mais quer trabalhar com HDD. Essa é a diferença, porque realmente é muito grande. Muitas pessoas falam, eu vou comprar um HD SSD, mas eu só uso enfim, o meu uso é doméstico, não tenho, só uso para Word, Excel, enfim, só uso para aquela coisa bem básica. Ainda assim, não tem comparação, pessoal. Se puder, HD SSD. Tá vendo? E realmente o HDD dinâmico executou mais rápido que o HDD fixo. E você vê que no processo de leitura, tendo em vista que os dois já estão devidamente alocados no HD, o HDD fixo ainda bateu o HDD dinâmico, perdão, ainda bateu o HDD fixo. Então você vê que não é mais um mito aí quebrado, ok? Com o HDD fixo, mas foi o que eu passei para vocês. No processo de cópia, de inclusão, de alocação, você veria sim uma diferença e o HDD fixo ganharia, ok? Principalmente no processo de inclusão, quando a gente estivesse incluindo algum arquivo aqui. Você vê que o processo para a gente desativar as máquinas é um processo lento para os dois, mais uma vez. Vou até deixar aqui fechado, vou deixar aqui os dois aqui executando. E agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o que seria teoricamente de mais lento e vamos comparar com o que a gente tem de mais rápido, ok? Ou seja, o nosso SSD em tamanho fixo e o nosso HDD em storage. Ou seja, eu tenho um HDD, um disco de 7.200 rotações, dentro do meu storage, o meu DNS 320L, que é um excelente storage, está em gigabit, minha conexão é giga, toda a minha rede é giga. E quando eu fizer esse teste agora, pessoal, vocês vão observar o seguinte. Esse teste ele é interessante porque muitas pessoas ficam, eu vou colocar minhas máquinas virtuais todas dentro de um storage, e aí a partir desse momento eu executo essa máquina virtual dentro desse storage, e aí eu posso executar de diversas máquinas, eu consigo ter acesso a essa máquina virtual. Realmente, perfeito, o entendimento é esse. Só que você vai ver que a velocidade ainda é uma coisa muito baixa, ok? Se comparado com um SSD fixo. Eu já estou, por exemplo, há mais de 5 minutos sem utilizar meu storage, porque eu já estou falando aqui com vocês já tem um certo tempo. Eu acredito que o HD esteja inclusive em hibernação, porque passou de 5 minutos, essa é uma vantagem. Passou de 5 minutos, ele desativa o HD, bota o HD para hibernar, para você justamente economizar na energia elétrica. Eu vou mandar os dois iniciarem. Ó, tá iniciando, ele ainda tá. Eu estou escutando aqui o barulhinho aqui de fundo do meu storage iniciando, então a gente ainda vai ter uma lentidão muito grande, inclusive por isso que ele está aparecendo aqui iniciando. Agora que ele já ativou e agora sim que ele está executando. Você vai ver que o HD SSD provavelmente já está até na tela, ok? Tá aqui, ó, o HD SSD teste 1 já está aqui na tela. Enquanto a outra máquina a gente simplesmente pode considerar a partir do momento que ele apareceu ali executando e demorou um tempo para executar. Quando a gente compara com SSD, eu vou depois fazer esse mesmo teste novamente, porque eu tive que tirar o meu storage do estado de hibernação. Você vai perceber que acontece o seguinte, pessoal. Eu estou até aqui olhando para a tela para poder comparar. Você vê que o storage ele vai perder ainda assim, numa diferença bem larga para o SSD, mas não tão larga para o HDD. Então você pensa, poxa, acaba valendo um pouco a pena você manter sim, principalmente se você vai trabalhar em rede, você quer executar essa máquina em outras instâncias, enfim, óbvio que só pode ser em outros gerenciadores de Hyper-V, ou em um Windows Server, ou no Windows 10, Windows 8, que já possui essa função do Hyper-V. Vou mandar encerrar aqui a máquina agora, vou mandar encerrar também a máquina do SSD, perfeito, encerrado. Você percebe até que ela encerrou um pouco mais rápido do que o meu HDD, ok? Então você já percebeu isso. E vou mandar executar novamente, ok? Mas não agora com SSD fixo, que realmente vai ser meio que uma surra, né? Vamos pegar aqui um HDD fixo com um HDD fixo do storage, ok? Então estou pegando o HDD fixo aqui da minha máquina, que está aqui num disco de 7200, e comparando com o meu HDD, ou seja, o meu Windows Server também instalado no HDD fixo no meu storage. Olha, executando, vou mandar conectar para a gente poder comparar. Esse teste eu acredito que seja o teste que mais chame atenção, ok? Que as pessoas mais queiram realmente ver. Ó, tá aqui a máquina 5 no storage, tá aqui a máquina no HDD fixo. Você vai ver que a máquina do HDD fixo está executando mais rápido do que a máquina do storage, também bem puder, ok? Eu estou executando esse dispositivo aqui via rede. Ó, já está na tela.
Vamos ver quanto tempo a mais vai ser. Ó, já está na tela também. Então você vê que realmente a distância, a diferença é pequena, ok, pessoal? Foram apenas alguns segundos de diferença. Ó, tá guardando o gerenciador, já está na tela. Então você observa que realmente foi o quê? Foi questão de uns 5 segundos, entre 5 e 10 segundos talvez de diferença no máximo. Então não mais do que isso. Então, pessoal, com isso eu encerro aqui todos os testes aqui. Alguns mitos a gente conseguiu quebrar. Espero que vocês tenham gostado. Vou aqui terminar aqui, vou encerrar aqui todas as minhas máquinas, ok? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessa dica. Eu queria simplesmente mostrar para vocês que tem vantagem de você utilizar, a principal delas é você utilizar suas máquinas dentro de um storage. Eu queria mostrar isso para vocês, que o storage com a placa de rede Giga, ele fica realmente excepcional. Você consegue trabalhar quase que na mesma velocidade de uma máquina virtual instalada dentro de um HDD. Então, se você tem dificuldade de espaço, eu tenho só um HD SSD de 120 GB na minha máquina principal. Não tem problema, você pode alocar todas as suas máquinas virtuais dentro do seu storage na rede e com isso você vai ter acesso de qualquer máquina. Você pode ter acesso, enfim, do seu laptop, do seu PC. Você pode ter acesso, inclusive, a essa máquina virtual também enfim, à distância, ok? Você pode ter um acesso remoto a essa máquina. Você também pode configurar para que você consiga esse acesso. Então, pessoal, com isso eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado demais dessa dica. Ficou um pouquinho extensa, mas eu tinha que mostrar todos os testes para vocês. Então, um abraço e até a próxima, pessoal.